No instante em que você decide parar de comer, algo silencioso começa a acontecer dentro do seu corpo, e muita gente nem imagina. As primeiras horas de jejum parecem tranquilas, mas por trás dessa calmaria existe uma verdadeira corrida bioquímica. O organismo entende que a entrada de energia cessou e ativa mecanismos rápidos de preservação. É como se ele dissesse: ok, vamos reorganizar tudo para manter você funcionando. Durante esse período inicial, o corpo ainda usa a glicose que circula no sangue e aquela armazenada no fígado. Esses estoques duram pouco, geralmente entre 8 e 12 horas, dependendo da sua rotina e alimentação prévia. Assim que os níveis de glicose começam a cair, hormônios como o glucagon entram em ação para liberar mais energia. É o primeiro sinal de que a máquina metabólica está mudando de marcha. Também é nessa fase que você pode sentir um leve aumento na fome, algo totalmente normal. Isso acontece porque hormônios como a grelina se elevam temporariamente, mas a ciência mostra que eles logo começam a diminuir conforme o corpo se adapta à ausência de comida. Ou seja, aquela fome inicial não dura para sempre, e você ainda vai descobrir, neste vídeo, como o cérebro aprende a economizar energia. O mais interessante é que nessas primeiras horas seu corpo não está enfraquecendo, ele está se preparando. É uma fase de ajuste, tão essencial quanto girar a chave de ignição antes de um motor funcionar plenamente. E só estamos começando, o verdadeiro espetáculo metabólico vem depois. Se você curte entender seu corpo pela ótica da ciência e quer acompanhar cada detalhe dessa jornada de 72 horas, se inscreva agora no canal, assim você não perde nenhum conteúdo que vai transformar a forma como você vê a saúde. Entre as 2 e 24 horas de jejum, ocorre um marco decisivo, conhecido na literatura científica como metabolic switch, a famosa virada metabólica. É quando o corpo finalmente reconhece que a glicose não virá tão cedo e começa a buscar outra forma de combustível. Essa troca não é apenas uma adaptação, é um mecanismo evolutivo que permitiu que nossos ancestrais sobrevivessem longos períodos sem comida. Com a queda progressiva da glicose, o fígado começa a intensificar a quebra de gorduras, liberando ácidos graxos que servirão de matéria-prima para uma nova fonte de energia. É aqui que o corpo dá adeus temporário ao açúcar como combustível principal. Essa mudança é tão profunda que altera desde o ritmo metabólico até como suas células respondem ao estresse. Curiosamente, muitas pessoas relatam um aumento na clareza mental neste estágio, e isso não é psicologia positiva. Pesquisas mostram que as cetonas ajudam a reduzir inflamações, estabilizar a energia neural e até proteger estruturas cerebrais. É por isso que muitas pessoas relatam foco elevado, tranquilidade emocional e maior resistência ao estresse. Esse momento marca oficialmente o começo de um jejum de alto impacto fisiológico, e é justamente por isso que, se alguém pergunta quando o jejum realmente começa a valer, a resposta científica costuma apontar para essa virada. A partir de aqui, a jornada fica ainda mais interessante. Por volta das 24 a 36 horas, o corpo começa a produzir moléculas que podem mudar totalmente a forma como você se sente, os famosos corpos cetônicos. Eles surgem da quebra de gorduras e se tornam uma fonte de energia alternativa extremamente eficiente. Para o cérebro, esse combustível é como passar de combustível comum para um combustível premium. Essas moléculas não servem apenas para dar energia, mas também atuam como sinalizadores metabólicos. Estudos mostram que as cetonas ajudam a reduzir inflamações. O curioso é que, evolutivamente, esse mecanismo foi essencial para a espécie humana. Em épocas de escassez, nossos ancestrais precisavam pensar com clareza, não ficar debilitados. A cetose é a resposta brilhante da biologia para garantir que o cérebro permaneça afiado mesmo sem comida. Em jejum prolongado, isso fica ainda mais evidente. É aqui que o jejum para de ser apenas ausência de comida e começa a se tornar uma estratégia de sobrevivência altamente refinada. E o que acontece depois dessa ativação é ainda mais impressionante, especialmente quando falamos de autofagia. Entre 36 e 48 horas, o corpo aciona um dos processos mais fascinantes já estudados na biologia celular, a autofagia. Trata-se de um mecanismo natural em que as células começam a identificar
quebrar e reciclar componentes danificados. É literalmente uma faxina interna guiada pela ciência. Esse processo ganhou destaque mundial quando o pesquisador Yoshinoro Ohsumi recebeu o Prêmio Nobel de Medicina por desvendar como a autofagia funciona. Ele demonstrou que, durante a escassez de nutrientes, o corpo ativa essa reciclagem para preservar energia e manter apenas estruturas celulares saudáveis. Ou seja, quanto mais prolongado o jejum, maior a intensidade dessa limpeza. A sensação de leveza e clareza mental que muitas pessoas relatam pode estar diretamente relacionada a essa renovação celular. Afinal, células mais eficientes produzem menos resíduos metabólicos e funcionam de maneira mais organizada. É como se suas células passassem por uma verdadeira manutenção preventiva. E o mais incrível é que a autofagia não fica limitada apenas a um órgão. Ela ocorre em todo o corpo. Ainda assim, esse processo atinge seu ápice próximo das 72 horas, e você vai ver exatamente o que isso significa. Após aproximadamente 48 horas, a autofagia atinge um nível muito mais amplo. Neste ponto, o corpo começa a identificar células envelhecidas, mal formadas ou disfuncionais, marcando-as para reciclagem ou eliminação. A ciência chama isso de senescência celular controlada, um processo essencial para retardar o envelhecimento biológico. Esse processo é particularmente interessante porque não envolve apenas reciclar pedaços de células, mas eliminar células inteiras quando necessário. É praticamente uma triagem biológica. O que presta fica e o que não presta sai. Diversos estudos mostram que esse processo está associado à melhora de função imunológica, redução de inflamação crônica e aumento da longevidade celular. Você talvez ache curioso, mas esse é um dos momentos em que o corpo economiza mais energia para se concentrar em reparo profundo. Em vez de digestão, regeneração. Em vez de gastar energia para metabolizar alimentos, o corpo dedica tudo à manutenção celular. É uma troca brilhante que só acontece em jejuns prolongados. E antes de seguirmos para o próximo bloco, vou deixar... Pesquisas demonstram que as cetonas ativam vias protetoras no cérebro, como o aumento da expressão do fator neurotrófico derivado do cérebro, uma proteína associada à aprendizagem e à neuroplasticidade. Essa ativação favorece a comunicação entre neurônios e fortalece conexões sinápticas, contribuindo para uma mente mais afiada. Não é coincidência que muitas pessoas descrevam o estado mental expansivo nesse período. Outro ponto fascinante é a redução de processos inflamatórios no sistema nervoso central. Com menos inflamação, as células nervosas conseguem operar com maior precisão, o que pode reduzir fadiga mental e melhorar a estabilidade emocional. Essa é uma das razões pelas quais o jejum de 72 horas é investigado em estudos sobre saúde cerebral e proteção neurodegenerativa. O cérebro também se beneficia da redução de estresse oxidativo, pois a ausência de digestão contínua diminui a produção de radicais livres. Assim, durante esse período, o organismo entra em uma espécie de estado protetor e adaptativo, preparando a mente para operar de forma mais eficiente, mesmo diante da falta prolongada de nutrientes. Aproximar-se das 72 horas de jejum significa atingir o ponto máximo de mudanças metabólicas profundas. Os níveis de cetonas atingem seu pico, oferecendo combustível abundante e eficiente para o cérebro e músculos. Esse cenário favorece um equilíbrio energético mais estável e uma sensação de vigor mental incomum, mesmo diante da ausência total de alimentos. A autofagia, que já estava ativa, agora se encontra em sua fase mais intensa. Células danificadas passam por reciclagem em uma escala muito maior, enquanto proteínas mal dobradas e resíduos intracelulares são removidos com precisão. Esse processo é fundamental para retardar processos degenerativos e renovar tecidos em níveis que o corpo raramente alcança em condições normais de alimentação. O sistema imunológico também passa por transformações significativas. Estudos mostram que jejuns prolongados podem estimular a eliminação de células imunes antigas e favorecer o surgimento de novas, criando um sistema mais jovem e eficiente.
Essa espécie de reset imunológico é uma das áreas mais estudadas no campo da longevidade. Outro ponto notável é a sensibilidade à insulina, que pode melhorar drasticamente após esse período. Como o corpo passa dias sem lidar com glicose, os receptores celulares se tornam mais responsivos, favorecendo equilíbrio glicêmico e reduzindo riscos metabólicos. É um tipo de reprogramação fisiológica que demonstra a capacidade extraordinária do corpo humano. Embora o jejum de 72 horas apresente benefícios estudados, ele não é adequado para todas as pessoas. Indivíduos com condições como diabetes, distúrbios alimentares, problemas renais, gestantes ou lactantes podem enfrentar riscos significativos ao manter longos períodos sem comida. A ausência de acompanhamento médico em casos assim pode levar a complicações sérias. Quando o jejum de 72 horas termina, o corpo está extremamente sensível a nutrientes. Esse é o momento em que a escolha dos alimentos determina se você terá benefícios ou desconforto. A recomendação científica mais comum é reiniciar a alimentação com algo leve, de fácil digestão e rico em eletrólitos, como caldos, frutas de baixa acidez ou pequenas porções de proteínas magras. O objetivo inicial é despertar o sistema digestivo sem sobrecarregá-lo. Após tantos dias inativo, o intestino reduz sua produção de enzimas digestivas, por isso a reintrodução deve ser gradual. Pequenas quantidades de comida ajudam o corpo a retomar suas funções sem causar náuseas, dores abdominais ou picos glicêmicos exagerados. A segunda refeição pode incluir vegetais cozidos, ovos ou alimentos ricos em fibras solúveis, que ajudam a equilibrar a digestão e estabilizam a glicose sanguínea. Essa etapa é crucial para manter os benefícios do jejum, evitando inflamações e desconfortos típicos de uma realimentação precipitada. Comer devagar também contribui para uma absorção eficiente e segura. À medida que as horas passam, o organismo retoma suas atividades normais e o equilíbrio metabólico se estabiliza. Esse retorno estratégico permite aproveitar ao máximo os efeitos positivos conquistados ao longo das 72 horas, garantindo uma transição segura e metabolicamente inteligente. Se este conteúdo te ajudou a entender o que realmente acontece no seu corpo, curta, compartilhe e se inscreva para continuar recebendo vídeos com base científica e narrativas envolventes.